tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada de Os Goleiros, o podcast que fala da posição mais incrível do futebol. E hoje o nosso convidado tem uma história um pouco diferente. Rafa, aqui a gente já falou sobre goleiro que tem pai goleiro, a gente já falou aqui sobre irmãos goleiro, mas primo de goleiro é a primeira vez que a gente vai falar, o que torna o podcast bastante diferente. E o Alvino Volpi Neto vai contar para a gente toda essa história. Na verdade, Alvino Volpi Neto é o nome dele de batismo, mas no futebol ele é conhecido como Neto Volpi, que recentemente assinou com o Peñarol, um dos clubes mais tradicionais aqui da nossa América Latina, lá do Uruguai. Então ele está direto de Montevidéu conversando com a gente. Rafa, tudo bem? Você já pode falar alguma coisinha sobre o Neto Volpi, sobre essa história de primo goleiro, irmão goleiro, pai goleiro? Aqui é uma família de goleiros, né? Fala, Márcio, fala, Neto. Cara, o que eu posso dizer é que tá no sangue, né, cara? Primo, irmão, tá tudo ali na família. Com certeza tem aquele DNA, né, de goleiro. Prazerzão, Neto, ter você aqui com a gente, cara. Opa, prazer estar aí, para falar da nossa posição de goleiro aí, que muitas vezes que somos os heróis e os vilões aí, quase sempre. Então, é bom bater esse papo, falar sobre tudo que passa aí na vida de um goleiro aí. É isso, Neto. A gente já começou contando um pouquinho do seu histórico, né? Mas e essa pressão familiar aí? Tá no sangue, como o Rafa falou, ou é mais um peso para você carregar nos clubes que você passa? Não, acho que tá no sangue, né? Ter um irmão goleiro, né? Na verdade, começou com meu pai, que o meu pai tentou ser goleiro, não foi. E aí eu meio que segui os passos dele aí. Depois já veio o meu irmão. Aí depois já soube que eu tinha o primo que era goleiro também, que estava no Fluminense na época da base, que era o Thiago. Então, tá no sangue, né? Eu acho que tá no sangue. Acho que a gente não busca trazer essa pressão, mas claro, pelo menos da minha parte, até do meu irmão também, a gente às vezes fica se comparando, né? Ah, como é que jogou aquele ali, como jogou o outro, ou seja, como meu irmão jogou, como o Thiago jogou, né? Algumas coisas a gente vê, acaba comparando algumas coisas, percebendo algumas coisas, então isso a gente vai buscando conhecimento aí com os próprios familiares, né? Ah, legal, cara. Mas assim, porra, nunca rolou um gol a golzinho não, velho, pra tirar aquele... Hã? Ah, sim, rola com o Festa meu irmão, de final de ano, né? Isso, com o meu irmão bastante, com o meu irmão que é mais próximo bastante. Até a gente teve a experiência de jogarmos contra esse ano, que eu tava, antes de vir para o Peñarol, estava em Santa Catarina, né? E a gente jogou o estadual, jogamos um jogo contra eu e meu irmão, né? E foi bem estranho, na verdade, cara. Foi a primeira vez que eu joguei contra ele, né? Que a gente jogou assim um jogo todo, então foi bem estranho, porque eu via ele e dava vontade de ir lá e falar, ô, não faz isso aqui, sabe? Entendeu? Mas no final deu tudo certo, empatou o jogo, ninguém ganhou, então deu tudo certo. Deu para fazer um churrasco em família, né? Tava todo mundo tranquilo depois do final, né? Ninguém saiu triste, né? Todo mundo saiu feliz. Ninguém ganhou a aposta, velho. Neto, vem cá. Peñarol é um clube super tradicional aqui da América do Sul. Eu vou começar de trás para frente, que acho que vai ser bacana as pessoas entenderem. Como é que foi receber esse convite para fazer parte do Peñarol? E o que você já consegue contar um pouquinho da escola de goleiros uruguaia, né? O Brasil tem tanta tradição, né? Tantos goleiros uruguaios que jogaram aqui, e o Rodolfo Rodrigues, né, vem à mente aqui e fala, cara, foi inacreditável tudo que ele fez pelo Santos, principalmente, né? O Santos, aquelas 7 defesas, e o Rafa sempre lembra aquele golzinho michuruca do Ronaldo Fenômeno pelo Bahia. Mas vamos falar das defesas dele, né? Mas que você já pode contar pra gente aí sobre o futebol uruguaio? Não, primeiro o convite foi feito porque eles estavam buscando, como eles estavam na fase agora, que a gente está na fase da Sul-Americana, as fases finais, então eles precisavam de reforçar aí a parte dos goleiros, né? Porque só tava o Kevin que está jogando agora,
E eu aceitei o convite pela grandeza do clube, né, pela história, e também para abrir o mercado. A gente sabe como funciona, né? Então, aceitei o convite, vim para cá, fui recebido muito bem pelos meus companheiros, por todo mundo aqui. O pessoal foi bem tranquilo nessa parte. E sim, a parte dos goleiros aqui do Uruguai, eles têm um histórico de ter sempre bons goleiros, né? Quando eu também joguei na Colômbia também, havia alguns times que tinham o goleiro uruguaio, até o próprio Júnior de Barranquilla, que tem o Sebastião Vieira. E a escola aqui é muito boa, né? Que eles já treinam com alta intensidade quase todos os dias. Aqui a gente treina, né? O nosso treinador de goleiro aqui, então a gente está sempre em alta intensidade, sempre em ser mais agressivos aqui, como eles falam, né? Que o goleiro tem que ser mais agressivo, que ele tem que estar ligado no jogo a 1000, tem que estar a 1000 por hora sempre. Então, para eles, esse é o diferencial, tá sempre no 100% para estar sempre alerta, sempre pronto. O Neto já é um cara que está naquela fase que mescla, né, a experiência com essa vitalidade. E, cara, você teve experiência em vários países, né? Temporadas atrás defendeu um time japonês. Assim, e o que você pode traçar para a gente, ô Neto, de comparação entre os campeonatos? Assim, cara, poxa, se é mais técnico, se é mais veloz, se é mais estratégico, entre, poxa, brasileiro, colombiano, japonês e agora o campeonato uruguaio? Olha, quando eu saí do Brasil, eu estava no Figueirense, nosso treinador era o Milton Cruz. Quando eu cheguei, era mais intenso. A gente sabe como é o futebol brasileiro, é um pouco mais intenso, né? Hoje está assim, né? Um pouco mais intenso, mesclando com a técnica, alguns jogadores ali que se sobressaem um pouco mais, né? Os goleiros já usando bastante o jogo com os pés já. E aí eu cheguei na Colômbia, foi totalmente diferente, porque lá eles não usam tanto o goleiro para jogar e o futebol é mais técnico, é um pouco mais lento, não é com tanta intensidade, mas é muito técnico. Então ali é um pouco que deu um choque mesmo, assim, que foi a primeira experiência fora, que deu o choque onde para eles, claro que agora está começando a se integrar mais, porque os treinadores também já estão começando a se atualizar mais, então o goleiro já está fazendo mais parte do jogo. Mas quando eu cheguei, né, o goleiro era mesmo só para bater o tiro de meta, e se faz no gol tem que pegar, entendeu? E sair do gol quando der escanteio. Era mais ou menos isso. Então, né, tá mudando, era muito mais técnico, né? Eu cheguei com um treinador português lá na época, onde a gente tinha esse costume de estar sempre jogando. Então, para mim foi mais fácil, mas logo depois, no outro ano, já foi um pouco mais complicado, porque eu gosto mais de jogar com os pés, né? O treinador que eu fui para depois no Deportivo Pasto já não usava tanto goleiro, né? Usava pouco. Aí depois, quando chegou o brasileiro, que é o Alexandre Guimarães, chegou, já mudou tudo, e aí sim que parecia que eu estava no Brasil, que daí estava muito fácil. E essa que eu tive na Colômbia. No Japão o choque foi maior ainda, porque lá eles usam muito goleiro, são muito intenso e muito técnico. Então, os primeiros dias, né, os goleiros tinham que fazer aqueles quadradinhos, né, de bobinho, um toque. Os goleiros tinham que entrar nisso aí, tinha que entrar na posse de bola ali, 2 toques, tinha que tá tudo ali, o goleiro tinha que estar junto. E legal. Eles jogam muito com linha alta, as duas linhas altas, e o goleiro fazendo essa parte do líbero. Então, até tive a experiência lá que o nosso treinador era um australiano e ele pedia para jogar sempre linha alta e o goleiro de líbero. Então, era uma correria impressionante. O goleiro estava em movimento toda hora. E Fazer jogava cobertura, muito, né? Isso, fazer cobertura, e jogava muito com os pés. Ele queria que saía jogando quase todas, né? Dificilmente dava
batia um tiro de meta para frente e tal, já sempre saí jogando. E ali sim ali eu fui... Na verdade, tive uma lesão também na coluna que aí me atrapalhou bastante, mas ali eu gostei bastante pelo fato de jogar com os pés, né? De ser um jogo mais intenso e os japoneses são muito técnicos, então dificilmente tu vê um passe errado deles, assim, né? Acaba que Então você fica até mais participativo no jogo, né, Neto? Assim, você não fica tão submetido à sua defesa, né? Isso. No começo, quando eu cheguei, que eu via os outros goleiros japoneses treinando com os pés lá com o pessoal, eu falei, nossa, eu não vou conseguir jogar aqui, porque os caras são muito bons, né? Só que quando chega no jogo muda tudo. Então, tu tem que usar na hora ali a experiência, né? Porque nem sempre as bolas que tu recebe tu vai conseguir sair jogando, né? E aí eu consegui jogar alguns jogos ainda, mas foi uma experiência boa. E aqui no Uruguai é um jogo também bastante intenso. É um jogo mais brigado, mais guerra, sabe? É um jogo intenso, assim, de muito contato. Só que aqui ainda eu tô vendo que a gente, pelo menos aqui no Peñarol, né? O treinador ainda está incluindo os goleiros, assim, um pouco no jogo, nas saídas, né? Às vezes faz algumas jogadas ali, quando o goleiro sai do gol, aí tem algumas jogadas aí de contra-ataque. E eu tô gostando bastante, né? São trabalhos distintos, né? Totalmente diferentes, mas eu busco levar um pouco de cada coisa que eu passei em cada país e tentar implementar isso na minha maneira de jogar e adaptando também com a maneira de jogar de cada país, cada treinador. Isso tem que ser uma adaptação rápida, né, Neto? Porque Sim. se você não consegue se adaptar rapidamente, você também não tem espaço, né? E eu imagino que uma das coisas mais importantes, né, Rafa, é a comunicação, né? Comunicação com, né, comissão técnica, zagueiros e tudo mais, né? E aí eu lembro que a gente teve aqui o Gotti, né, o goleiro mais alto aí, né, 2,04 m, e o Gotti, putz, bom de resenha. Quem não ouviu a primeira temporada, ouça, porque o Gotti é fenomenal. E ele contando um pouquinho de como que ele teve, por exemplo, na Grécia, né? Assim, a dificuldade da comunicação. Ele falava que o inglês era uma dificuldade para ele e errava tudo nos primeiros exercícios. Eu imagino que na Colômbia seja mais fácil, né? Pelo espanhol. Mas e no Japão, meu? Como é que foi essa comunicação? Teve algum mal entendido aí no meio do caminho? Então, eu tive muita sorte que o nosso preparador de goleiro era brasileiro, já vive no Japão há mais de 20 anos, que é o Adalto. Ele é de Jaú, então eu tive essa sorte. Mas quando chegava nos treinos e nos jogos principalmente, amistoso e tudo, era muito difícil, porque a gente tentava arranhar um inglês, e às vezes o inglês que a gente tentava falar, eles não entendiam. Até pela fonética, né? O jeito de falar, né? A fonética e também, cara, me fugiu a palavra agora, a maneira deles falarem em espanhol é acento, esqueci agora. E é diferente o inglês deles lá. Então, ficava difícil a comunicação. Eu escutava o treinador falava alguma coisa assim que eu via que era parecido, que como o treinador era australiano, e ele falava inglês. Então, às vezes, o inglês que ele falava ali alguma coisa, os caras pegavam e eu tentava pegar isso aí e tentar conversar com o pessoal, mas era muito difícil. Não tinha como, né? Aí dava o intervalo, eu tinha que ficar pegando o intérprete pelo braço e, faz isso aqui. Era muito difícil. No jogo, eu gritava em português mesmo, para ver se eles entendiam pelo menos a intenção que eu estava, né? Pelo menos a intenção que eu estava passando para eles, para ver se... Pela entonação dá para entender, né, o Neto? Pela entonação... Então, muita mímica também, então foi difícil a comunicação. Mas, nossa, passamos por muita coisa lá no Japão. Teve a gente estava treinando, os primeiros treinos que estava treinando, e teve uma bola parada que eu pedi para o cara ficar... Tinha 2 caras na bola parada, uma falta lateral, e eu pedi para fazer 2 na barreira. E eu pedi para o cara que estava fora dar um passinho para trás, caso o cara que passe, né? Ele acompanha. Acompanhar. Isso. Aquela cobertura, né? Falou, só dá um passinho para trás e o outro fica na barreira. Se o outro cara passar, tu acompanha. Só que eu pensei que ele já tinha... Quando eu falei para ele dar o passo para trás, ele ia se ligar.
Só que aí, quando Ai. o treinador apitou, o cara passou, o cara tocou a bola e ele ficou lá, no mesmo lugar. Aí enrolou toda a jogada. Eu falei, cara, eu falei pra tu dar um passo pra trás, que é pra tu acompanhar o cara, pensei que tu já ia, né? Tem a percepção, né, Voltz? Cara, era cada coisa, velho, cada coisa. E aí, barreira, falava pra barreira andar, e os caras andavam, e o juiz mandava os caras voltar. Aí eu falei, anda, e os caras andavam, o juiz mandava voltar. Tipo, sabe, é bem antes do Sensacional. bem antes do cara bater, os caras já estavam andando lá em cima da bola. Andando, Acho que Não é tem a aquela, maldade, aquela não tem. malícia, né? Isso, Aquela exato. É a malícia. malícia. Aham. Aí, mas Ô, foi Neto, legal. e desses campeonatos assim, cara, qual que você sentiu assim que, cara, você foi mais exigido, não nessa questão de passe que você já falou, mas assim, onde que o pessoal se entregava mais ao ataque, assim, que a gente teve aqui não sei qual episódio, né, o Márcio, o Jordi, que é ex-Vasco, e hoje ele joga em Portugal, e ele falou que teve uma experiência em jogar na Arábia Saudita. Não, onde que foi, Márcio? Me corrija aí. Que, cara, era no Oriente Médio, né? No Oriente Médio. No Oriente Médio, é isso aí. Já pego para você aqui. E os caras chutavam de qualquer lugar. E ele falou assim, Rafa, aí era aquela coisa que meio que parece que é revólver na mão de macaco, né? Que você não sabe quando que vai dar aquele pipoco certo no gol, porque só faz quem chuta, né? Então, assim, essa foi uma experiência que ele contou, que os caras chutavam de qualquer lugar. Aonde mais os caras se entregavam ao ataque? Brasil, Colômbia, Uruguai, Japão, qual que você sentiu que os caras buscavam muito mais o gol? Onde me exigiu bastante... Na Colômbia, assim, né, pela maneira também da gente jogar, um pouco, não igual ao Brasil, assim, mas eu acho que onde foi mais exigido mesmo foi no Japão, que era muito rápido, era muito intenso. Então, era jogada de escanteio, era perigo de gol, tudo eles têm jogada, e eles são muito rápidos, muito técnicos, então eles chegam na área muito rápido, toca, é muito rápido. Então, ali me exigiu bastante. Tanto que o primeiro jogo a gente jogou contra o time do Atlético do Leandro Damião, o Frontale, e a gente perdeu de 5-0 e meu GPS tinha dado quase 6 quilômetros. Caramba! É muito intenso, muito intenso. E chegou na metade do segundo tempo, eu olhei pro Adalto, assim, o treinador do goleiro falou, Adalto, se quiser me tirar, eu tô pronto, velho, que eu tô morto já. Exigiu bastante. Lá era assim, exigiu muito do goleiro. E aquela coisa também, eles tocam muito a bola, mas eles veem uma brecha, assim, que eles acham que a bola pode entrar ali, chute, e chuta. Não tem jeito, chuta. Às vezes é uma falta assim, que tá longe, que tu não espera que o cara vai chutar no gol, o cara vai lá, se posiciona e dá aquele tubo em cima do cara. E o gramado, pelo menos, eu acredito que deva ajudar, né? A qualidade do gramado, né? Da bola ficar mais mortinha no chão, pronta para bater. Questão de gramado e infraestrutura, eu acho que o Japão foi o melhor país que eu tive a experiência de trabalhar assim. Aqui no Uruguai também são bons, na Colômbia também tinha uma estrutura boa, mas no Japão ainda tá acima ainda deles. E são gramados de grama natural ou sintético também? Tem essa composição híbrida? Então, lá, ao menos nos campos que eu fui, a grande parte, talvez, da primeira divisão, são todas gramas naturais. Que demais. Naturais. Acho que na segunda divisão, acho que tinha ainda o sintético, acho que na terceira tem bastante. Mas na primeira, sim, era mais grama natural. E o gramado lá era muito bonito, era coisa de outro mundo mesmo. Bonito de se ver e bonito de saltar, né? Gostoso. Nossa, né? Nem suja a roupa. É que faz muita diferença para goleiro, até para essa questão essa questão defensiva, né, o Neto? Já tomou algum golzinho bandido aí de morrinho artilheiro, cara? Velho, já tomei, velho. Já tomei gol de não conseguir sair do gol no escanteio, porque na área não tinha grama, era só areia, aí não conseguia me mexer. Caramba! Passei por algumas, no Brasil até foi no estadual desse ano, eu tomei um gol assim. Não de morrinho, que a bola
cara chutou, a bola quicou, eu fui entrar na bola, ela quicou no buraco e veio no meu ombro a bola, não entrou foi no ombro e o cara chegou e fez o gol. Lá não tinha problema, lá era só ir, a bola ia É isso. certinho, velho. É um absurdo, né? E aí, quando aconteceu até um lance recentemente, né? Quando o Felipe Alves pegou e tirou uma placa de grama lá do Castelão, né? E ele, depois até perguntei para ele, o Felipe Alves esteve aqui com a gente no podcast, fez um podcast sensacional aí, quem quiser ouvir, até recapitulando aqui, Rafa, o Jordi, ele jogou pelo Tractor, que é do Azerbaijão, cara. Então foi lá no Azerbaijão, no Golfo Pérsico ali, que ele teve essa experiência, né? E aí, para quem estiver procurando ali nos números, né? Streamings que a gente tá, seja no Apple Podcast, no Deezer, no Spotify. O Jordi fez o episódio 6 da primeira temporada, ele ainda estava no Vasco, a caminho do Passos de Ferreira, que ele fez uma grande temporada. Mas eu conversei, eu falei com o Felipe Alves, que esteve aqui com a gente, fez o episódio 2 dessa segunda temporada também. Perguntei o que foi aquilo. Ele falou, cara, um goleiro, quando está ali em posição, né, de impulsão, se você não tem uma placa bem presa, você vai escorregar. Imagina eu tomar um gol porque eu escorreguei que uma placa saiu do lugar. Eu tirei como uma forma de protesto. E as pessoas achavam que eu estava sacaneando o Richard, né? Era um clássico até, Ceará e Fortaleza. E é o contrário, né? Eu estou ajudando o cara. A sacanagem é se eu deslocar a placa e fazer com que ele escorregue, né? É assim, as pessoas não entendem que os goleiros, né, se ajudam, se gostam e preservam a saúde, né? Então, eu acho, né, sinceramente, de longe, uma vergonha o Brasil, né, se colocar como um país tropical e tudo mais, e não conseguir ter gramados numa primeira divisão, né? Lembrando que o Neto falou aqui, a primeira divisão do Japão, né, um país com todos os problemas, terremotos, etc., né, tem gramados muito bons, né? Mas o Brasil não conseguiu ter, na sua primeira divisão, os melhores estádios com gramados, né, perfeitamente aceitáveis, no mínimo, né? Então, é o que o Neto falou aqui, né, Rafa? Cara, você vai sair do gol, né? Você tá com areia aí, você não tem tração, né? Você não consegue, né, desempenhar o seu melhor futebol, né? E aí depois tudo cai, obviamente, nas costas do goleiro, né? Uma desclassificação, né? Um ponto que vai fazer falta ali na frente para você ir para as fases finais ou para brigar pelo título. É complicado, hein, Neto? É complicado, né? Não sei, né, o que se passa aí no Brasil, né? Eu passei por alguns países aí também. Na Colômbia, também, ao menos os estádios, sempre essa parte do gol sempre teve impecável, né? Porque tem campo lá que não pode nem aquecer no gol, né? Para não estragar a grama do gol, tal. Claro que tinha campo mais tudo em prol do espetáculo, interior, né? tinha campo mais no interior que sim, que tinha ali areia um pouquinho e tal. Mas não, mas a grande parte na Colômbia eles prezam muito o estádio, né? Tanto que nós lá no América de Cali quase não treinávamos no Pascoal Guerreiro, porque eles deixavam mais pro jogo mesmo e tal, pro espetáculo, e deixavam tudo 100%. Rafa, já que você passou a bola para mim aí, pensando na sua pergunta, eu estava fazendo uma análise do Neto aqui, ele é muito calmo, né, cara? Putz, o Neto parece ser aquele goleiro que passa tranquilidade, quase um Santos, né? O Santos, o Atlético Paranaense, né, e está na seleção olímpica agora, é muito calmo. Não é possível tirar esse cara, né, do sério. Neto, você é calmo assim no jogo também ou tem alguma coisa que te tira do sério e já te tirou do sério? Não. Teve... Não, eu saio no jogo, saio do sério muito fácil, né? Por muitas situações, às vezes alguma coisa que a gente treinou e não sai certo, né? A gente já sai. Pelo menos eu ali como goleiro, quero que tudo saia como a gente treinou, né? Mas sim, no jogo eu busco ser atento aí, tento sempre ligar os companheiros ali. Claro que às vezes um zagueiro faz alguma coisa, eu já dou 2 palmadas de luva perto dele ali, dou um grito para ver se acorda. Acordada! É isso, vamos nessa. Chega no intervalo que a coisa não tá saindo bem, dá um chute na porta lá, acorda o pessoal e tem que ser, velho, tem que ser. A gente sabe que o futebol é um esporte coletivo, né? Então, acho que quase não. Hoje já não tem mais tanta individualidade, né? A gente sabe já que
joga 11, ganha 11, perde 11, então, né, então tem que estar todo mundo ligado sempre. Então, por isso que, às vezes, o goleiro, né, o goleiro tem que sair da casa, né, que é o cara que vê tudo ali e é o cara que tem que ser mais ou menos o termômetro, né, cara? Às vezes o cara tá bem, o time tá mal, né? Às vezes o time tá bem, o cara tá ali mais ou menos, e o cara tem que estar sempre ali para definir uma jogada, ou às vezes até para resolver um jogo, entendeu? Por isso o cara tem que estar sempre atento aí. E quem que foi o cara, o Neto, que no começo, assim, desse sonho, né, cara, quando era garoto, que você se espelhava? Qual era o goleiro que você olhava assim, você falava assim, caraca, poxa, eu quero ser igual ele? Cara, eu olhava muito o jogo na época do Brasileirão ali, né? Eu gostava muito de ver os goleiros brasileiros, assim, são muitos goleiros bons, cara. Cara, era... E depois, logo depois que eu saí de casa, comecei a abriu mais, né? Ficou mais fácil o acesso a ver os jogos da Europa, jogos de todo lado, né? E eu gostava muito eu gostava muito do Júlio César, né? Que era o cara que jogava mais com os pés, era o cara ali que tinha ali uma técnica e tal. E depois eu comecei a ver eu gostava de ver também o Peter Cech quando estava no Chelsea, Sim. que ele era muito frio e ele fazia uns movimentos muito parece que não tinha dúvida nos movimentos que ele fazia, sabe? Eu gostava bastante de ver ele, assim, que era um cara que quase não errava, sabe? Não levava para ele, assim, aquela coisa de... Eu gostava muito de ver ele pela frieza dele, e o Dida também, né? O Dida, o cara mais frio que o Dida, eu acho que não tem aqui, né? E não, mas assim, eu sempre gostei de ver muitos goleiros, assim, não um só, né? A gente vai vendo todos e vai vendo as coisas boas de todos, assim. E você consegue assistir partidas de futebol por prazer, Neto? Ou você assiste com um olhar analítico de ver o que um goleiro está fazendo, o que está acontecendo na partida? Você consegue dividir isso ou não? Sempre é análise de jogo, de posicionamento, de técnica, de tudo? Não, depende. Quando eu tô com meu pai, assim, a gente fala bastante do goleiro, né? Meu pai, quando tô assistindo no jogo com meu pai gosta de ver, fica falando, o goleiro não tá saindo, o goleiro não faz isso aqui. Eu falo, pai, faz. E ele te dá umas cornetadas também ou não, Neto? O meu pai corneta demais. Meu pai eu e o meu irmão, eles cornetam a gente demais. Às vezes, mas com razão ou não, velho? Às vezes é que ele fala no tempo dele, ele saía na bola que a gente não saiu no jogo. Era assim. Aí quando eu joguei um estadual em 2017 em Santa Catarina, ele ia assistir os jogos em casa. E como eu gostava de ficar um pouco mais adiantado para receber alguma bola e tal, às vezes no escanteio eu ia um pouquinho mais para frente, às vezes eu olhava assim, achava ele na arquibancada, ele já com a mão assim, vai para trás, não! vai para trás. Meu pai, mas assim, quando eu tô com o pessoal, às vezes uns amigos aí assistindo, eu busco aproveitar o jogo, né? Como todo mundo, né? Como torcedor também a gente busca ver o espetáculo em si, mas claro, mesmo com os amigos, a gente vê um gol passando assim, que a gente vê assim, né, podia ter feito um movimento melhor, ou puta de uma defesa boa, o cara decidiu o jogo. A gente sempre vê esse lado também, né? Mesmo estando ali vendo o jogo só por prazer mesmo. É claro, esse conhecimento profissional é sempre importante, até análise para quem não é profissional, né? Quem não está no esporte de alto rendimento, ouvir alguém falando, né, de toda essa técnica, né, do movimento, até um erro, né? Erros acontecem, fazem parte do futebol. E você falando, né, do comportamento do seu pai, eu lembrei imediatamente do Gatito Fernandes, que teve aqui, episódio 36, falando do relacionamento dele, né, Rafa, com o Gato Fernandes. Gato Fernandes que jogou no Inter, jogou no Palmeiras aqui. E é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa, né? A mesma cornetagem, tentar falar, não, você não podia fazer assim, tem que fazer assado. E até o momento que ele falou, não vamos mais conversar sobre isso, porque não vai dar certo, né?
mas é muito legal ouvir essa relação e esse amor todo pela posição, né? Que é o mais legal. Mas Márcio, deixa eu só complementar aqui. É que tem vários tipos de cobrança, né? Tem aquela que é assim, né? Tipo, foi uma bola difícil, hein? Aí tem aquela também, né, Neto, que é assim, você não toma um tipo de gol desse 2 vezes, não, hein? Como que seu pai era com você, hein, velho? Olha, É aquele mais calminho ou é aquele que cobra? não, meu pai não é muito de cobrar, mas ele corneta. Ele não cobra, só que ele corneta bastante. Ele fala, "Ei, esse gol eu não tomava. Eu nunca vi tu tomando um gol desse aí." Ele fala assim, E é pro ótimo, meu né? irmão também. E pro meu irmão também. Ele não alivia pro meu irmão também, não. Meu irmão tá lá, às vezes, rindo junto ali. Ele falou, não fica rindo também não, que eu já vi tu também já dando umas Umas vaciladas aí rateadas, né? também. Ele não alivia pra mim. Meu irmão não alivia, não. Meu Legal. irmão. Muito bom, muito bom. E bom, para quem ainda não conseguiu identificar, né, a trajetória do Neto, a gente começou meio de trás para frente aqui na carreira dele, né? Ele foi revelado pelo Figueirense, né? Catarinense de nascimento e também nascimento para o futebol. E o Neto tem uma trajetória que acaba sendo muito importante para os jovens, né? O Neto acabou ficando alguns momentos sem clube, deve ser o momento mais difícil na história, né, de um jogador, né? E, Neto, eu queria que você contasse um pouquinho disso, essa luta diária, essa luta anual, né, contratual, né, de um goleiro para provar o seu valor e ter uma sequência mais longa num clube. Acho que tem um aprendizado muito importante para os jovens que nos acompanham. Sim, sim. Eu acho que tudo são tomadas de decisões, né? Quando eu tava no Figueirense, eu fui emprestado para o Santo André em 2014 e logo quando eu fui campeão, né, até tinha uma conversa do Figueirense sobre renovação do meu contrato e eu tomei a decisão de não renovar, continuar no Santo André, porque eu queria dar um passo, né? Porque eu sabia que eu voltando para o Figueirense, por mais que seja o clube que abriu as portas para mim, eu não ia jogar, não ia, porque a gente goleiro, pelo menos eu, quando comecei a jogar e fui campeão numa Copa Paulista, que não é um campeonato de grande expressão, mas foi meu primeiro título profissional, eu gostei de sentir aquilo, sabe? De ser campeão, de jogar, de atuar, de passar por situações de jogo. E eu sabia que se eu voltasse pro Figueirense, eu não iria ter isso. Então eu tomei a decisão de não ficar e traçar o meu caminho para jogar. E por mais que tenha toda aquela parte envolvida de financeiro e tudo, é um sonho desde criança. Tu tá ali num campo de futebol, tu tá atuando, né? Tipo, vestindo a camisa, tu tá ali aproveitando aquele momento que é jogar futebol. Eu acho que isso, esse prazer de jogar, acho que dinheiro nenhum paga, né? Então eu tomei a decisão de seguir o meu caminho, né? Se foi certo ou não, foi tomada a decisão. E aí fui para Santa Catarina, joguei um estadual, né? Buscando abrir o mercado para eu ir para um lugar melhor, né? Porque muita gente faz isso. E tanto que no ano foi 2016 isso. Acho que 2016 o jogo que eu mais esperei para jogar foi contra o Figueirense. Que eu queria jogar e mostrar para eles que eu tinha condição, sabe? Então, né, até a escolha de ir para Santa Catarina foi isso, para jogar contra eles lá, porque eu queria que jogar contra eles para tipo, putz, tô aqui, sabe? Eu sei passar por esse momento. E depois passou 2017, também fiquei jogando estadual, joguei uma Série D também. E quando estava acabando 2017, e o treinador que era o meu treinador no Santo André, que foi o Ivan Iso, foi goleiro também do Palmeiras, tudo, ele foi para o Figueirense junto com o Milton Cruz. E aí ele me ligou perguntando se eu tinha interesse, né, de voltar.
E eu não pensei duas vezes e quis voltar, porque por mais que eu tinha tomado a decisão de sair, é duro o mercado para quem joga estadual, muita gente acha que não, mas é duro Uhum. tu assinar um contrato de 3, 4 meses, né, esperando o teu rendimento der certo para que venha outra coisa melhor para você. Então, são decisões que são difíceis de tomar e tem que estar preparado para tudo, né? Depois eu fui para o Figueirense, fiquei no Figueirense mais 6 meses e me deu essa opção, teve a opção de eu ir para a Colômbia, para o América de Cali, né? Um clube grande lá do país, Sim. um clube também bastante conhecido aqui nos torneios sul-americanos e também foi um passo que eu tive que dar, porque o Figueirense estava passando por uma fase ruim, é, não desportivamente, mas Uhum. administrativa, que teve toda aquela parte que todo mundo soube, né, que resultou no Uhum. WO em 2019. É, Era o clube empresa que não deu certo, né? Era a isso, primeira isso. E aí tentativa eu de tomei, fazer e isso e, aí, puta, isso. foi péssimo. Aí eu tomei a decisão de ir para lá porque pela mesma decisão que eu tomei em 2014, de sair para jogar, sabe? Uhum. E eu fui, falei, vou traçar meu caminho de novo, né? Eu agradeci todos, o Ivan, todo mundo, o Milton Cruz, o Joseval, treinador de goleiro, o Peçanha, que era treinador de goleiro também junto na época, que foram os caras que me formaram lá dentro do Figueirense. Agradeci eles e falei, cara, eu vou. E fui, né? Fui para Colômbia, né? Cheguei jogando, cheguei passando pela experiência toda, foi bom. No outro ano mudou tudo e eu fui de empréstimo ao Deportivo Pasto, onde eu consegui jogar também todos os jogos. Chegamos numa final que a gente perdeu nos pênaltis na abertura de 2019. Depois voltei para o América, né? Chegou o Alexandre Guimarães, treinador, e aí a gente conseguiu sair campeão. Aí isso foi assim uma coisa que foi outro mundo ser campeão com o América. E depois veio a proposta do Japão, né? Eu tinha mais 6 meses de contrato com a América, né? Tinha Libertadores para jogar, tudo. E o América ainda não tinha me mandado nada sobre renovação, não tinha conversado comigo sobre nada ainda. E eu já estava querendo definir isso, né? Antes dos seis Uhum. meses e a oferta do Japão foi muito boa. E aí foi onde eu tomei a decisão de dar esse passo para o Japão e tentar jogar no Japão, lá na Ásia, né? Fiquei um ano, né? Fiquei um ano lá, Uhum. né? Não foi como eu esperava, não foi como eu esperava. Eu joguei 3 jogos, teve a parada da pandemia e aí quando eu voltei tive uma lesão na coluna ali que me tirou muito tempo, então acabei não jogando 3 jogos no ano, então voltei para o Brasil, né? Voltei para o Brasil e e aí tive que jogar um estadual de novo, né? Tive que jogar um estadual, fui para Santa Catarina, jogar o estadual, aquela mesma coisa, né? Uhum. Aquela coisa de começar do zero de novo e um tijolinho de cada vez de novo, só que um pouco mais experiente já, Sim. para tentar alguma coisa. Então, né? Aí teve agora essa oportunidade de vir aqui para o Penharol, né? Graças também à experiência de ter saído campeão com a América, né? De ter tido essa experiência internacional lá na Ásia, lá no Japão. Então, tudo isso Uhum. ajudou a minha vinda aqui para o Penharol. Agora que também cheguei faz um mês, que eu estou treinando no clube um mês já. Então, estou aqui trabalhando, né? Foi difícil ver aquilo, né? Tá na primeira divisão do Japão, no outro ano tá jogando no estadual.
Isso eu pensava que eu poderia, que eu ia ter que fazer isso quando eu tivesse já quase parando, né, jogar um estadual e talvez pensar se continuo ou não jogando. Esse era o meu pensamento, mas foi duro, né? Foi duro, são decisões difíceis de tomar, porque era muito mais fácil eu ter ficado, eu estar no Figueirense até hoje, né? Jogando às vezes ou não, ia ser muito mais fácil, mas eu preferi traçar o meu caminho para ter essas experiências, né? Para ter o prazer de jogar. Fui campeão na América, foi uma coisa de louco. Fui para o Japão, aprendi muita coisa. Então, eu acho que isso tudo é gratificante por a gente ter passado essas situações. Ainda sou jovem, ainda posso passar mais coisa ainda. Então, eu estou preparado já, a cabeça já a mil, já com tudo, já tem coisa que a gente não se assusta mais. Então, agora sempre olhar para frente e trabalhar ao máximo aí, que só com o trabalho a gente consegue tudo, né? Legal, é aquilo, né, o Neto? Tem que arriscar, né? Tem que fazer a coisa diferente para buscar coisas maiores, né? Ô, Neto, deixa eu te falar, cara, a gente tem uma brincadeira aqui que a gente monta o goleiro, se não é o perfeito, é quase perfeito, né? Que dentro dos quesitos ali de defesa de meta, defesa de espaço, reposição e personalidade, a gente monta um goleiro. A gente queria montar o seu, cara. E a regra é o seguinte, você não pode repetir goleiro. Se você falou que fulano pega bem debaixo das traves, não é o mesmo fulano que sai do gol. Você tem que buscar o segundo da lista ali, então. Vamos embora. Então vamos lá. Então, vamos ver lembrando, Neto, lembrando que pode ser de qualquer tempo. Goleiro contemporâneo, atual, né? Obviamente, goleiro do passado, histórico, o que você quiser, o que te chama atenção. Se não é o goleiro perfeito, né, Rafa? É o goleiro perfeito pro Neto Volpi, né? Sim, só não vale falar, eu tinha um colega na rua que pegava pra caramba. Não, isso aí não. Beleza, vamos lá. Vamos lá, então. Cara, pra você, quem que é o goleiro debaixo da trave ali que mais pegou ou pega, cara? Cara, eu acho o goleiro do Atlético de Madrid muito bom embaixo da trave. O Black, né? Não, o Black eu acho muito bom embaixo da trave. Cara, ele me lembra muito a postura, assim, com a do que você citou, do Cech, cara. Que é aquele cara que não é espalhafatoso e ele é cirúrgico, né, cara? Você vê um negócio assim, é sempre aquele movimento reto e com força, né, cara? Porque ele é um cara, ele é pesado, assim, não de gordo, tô falando assim, mas ele é um cara parrudo, assim, né? Ele tem uma explosão ferrada, aquele cara. E aqui a saída de gol? Qual que é aquele cara que domina o espaço? Pode ser cobertura, pode ser saída de gol. O cara que domina esse espaço ali na área, velho. Cara, ora, um goleiro que eu gostava muito de ver saído do gol, só que, felizmente, a trajetória dele foi interrompida por aquela polêmica lá, era o Bruno, cara, que jogava no Flamengo. Eu gostava de Olha que interessante. Gol, eu vou te falar uma história do Bruno, que a gente é da mesma geração. Na época eu era atleta da Portuguesa, né, e estava disputando uma Copa São Paulo, e a gente ficou na mesma sede, que foi lá em Mococa. Malandro, que calor fazia aquele lugar. Assim, e o Bruno, e na época ele era do América, do Atlético Mineiro. Parceiro, Mineiro, esse cara pegava, pegava um absurdo, cara. Assim, ele já estava naquela transição profissional e tal, antigamente a Copa São Paulo ela era até 21 anos, né? Mas assim, realmente foi um talento desperdiçado esse cara aí, cara, porque, tipo assim, ele era um belíssimo, agressivo, rápido, sabe? Personalidade, pena que idade, foi... né? Mas isso, pena que tomou caminhos aí errados, né? Mas beleza, Bruno. E o cara que pega bem na bola, parceiro, que dá aquele calo bonito na bola, velho. Pra mim, hoje, o Ederson. Né? Quase unanimidade, hein, Rafa, o Ederson aqui, né? Impressionante, todo mundo fala dele, né, Tom? Muito acima. O Ederson tá muito acima da média. Com os pés, eu acho que, cara, pela maneira de jogar, a maneira que deve treinar também, isso se ajuda, né? Se nota muito nos jogos, né? Então, eu acho que ele tá no topo dessa lista aí, com jogada com os pés. E é legal até essa parte mais técnica, o Márcio, porque até na conversa aqui com
com o Neto, ele falou a respeito disso, né? Como que o goleiro tem que estar sempre preparado, né? Porque o próprio Neto aqui disse, né? Poxa, ele jogou em um time que geralmente não tinha isso, mudou o treinador, já teve que usar. Foi para um país que não usava, depois mudou o treinador, tem que usar. Então, assim, é interessante isso daí, porque o treinador de goleiro, na minha visão, por mais que o treinador, o técnico do time, ele não utilize aquela ferramenta, o treinador, o treinador, o preparador de goleiro, ele nunca pode deixar de treinar o goleiro, porque, tipo assim, com essas idas e vindas do futebol, vai que troca o treinador e tal, ele tem que saber, tipo assim, poxa, mudou, não é por causa disso que você não vai trabalhar, porque amanhã ou depois vai precisar, e aí não é essa situação. Então, como ele disse do Ederson em relação a isso, é interessante porque, claro, né, o Guardiola, essa questão de manutenção de posse de bola, só que também o que chama muita atenção, né, Neto, é essa pancada que ele tem, né, cara? Porque ele liga contra-ataque, né, cara? E a bola vai pingar quase lá na meia-lua do outro lado. É muita alavanca, é muita força ali. É muita força, muita força. Eu também tenho alguns passes aí que eu passo com muita força também, já tive uma assistência que eu dei na Colômbia também, que foi mais ou menos assim. E a gente tinha até uma jogada parecida com eles no América, só que quase nunca dava certo, porque quase nenhum time ia pressionar a gente. Então, que era quando tivesse pressão, tinha que dar esse passe longo lá para pegar todo mundo de calça na mão, sabe? Tipo, nas costas do zagueiro, né? Isso, nas costas do zagueiro. E a gente tinha essa jogada, acho que saiu uma vez ou duas no máximo. Quase, como a gente tava no América, né? Então quase ninguém dava pressão um time maior, então sim. Mas a gente tentava, né? Sempre também que tivesse oportunidade também, eu mandava a bola lá pro outro lado também. Foi pra correr, né, meu parceiro? Eu tinha um treinador que falava assim, mira o pau da bandeirinha e senta o pau. Dá aquela bola cruzada que você pega um atacante correndo ali. E, o Neto, e goleiro, postura, velho, personalidade, aquele cara que enche o gol. Qual que você olhava assim que falou, caraca, esse cara tem uma postura legal? Não, essa postura aí eu acho que eu deixo com o Peter Cech. O cara tinha uma postura que era impressionante. O jogo podia estar 5-0 ou perdendo de 10-0, que o cara era o mesmo cara, e também a maneira dele se portar no gol, né? Tudo isso aí, eu acho que nessa parte dessa postura aí, ele para mim é o melhor. Ficou debaixo da trave quem, Márcio? O Black. Até fugiu da memória aqui, né? Vamos lá, o Black, né, debaixo da saída trave. De gol. Bruno, né? Isso, Bruno, saída de gol. Batida do Ederson e a postura da personalidade, né? Do Peter Cech. Do Peter Cech. Mas dá para colocar uma personalidade aí, eu coloco o meu primo na personalidade. o Volpe, né? Pô, legal, cara. Ele tem uma personalidade muito forte. Ele é um cara que muita gente, né? Claro que torcedor sempre vê, né? Quando a gente falha, ainda mais goleiro, quando a gente falha é muito mais, né? Exposto, né? Mas o Thiago tem uma personalidade que, olha, que eu nunca tinha visto, assim, num goleiro, uma personalidade tão forte igual a dele, assim, de querer ganhar, de querer liderar, né? Tem isso nele, de sempre motivar os companheiros, assim, essa personalidade dele, e, tipo, acontece que ele errando ou não, né? Ele não vai deixar de fazer um movimento porque errou, né? E não vai se encolher nesses momentos porque teve um erro. Ele sempre tenta fazer igual. Se for errar, erra tentando fazer, não tentar errar e não, né, por omissão. Omissão. Então, eu acho que isso na personalidade, com ele, eu acho que isso aí é muito importante, né, dele, assim, acho que essa personalidade eu deixo com ele. É legal dizer também, né, que, assim, claro, né, o São Paulo, ele sempre vai ter essa mística no gol devido ao mito do Rogério Ceni, né? Então, assim, sempre foi os goleiros sempre vão ser cobrados, né? E assim, e de todos os goleiros ali que passaram, claro, todos assim profissionais, assim, ele é o que conseguiu engatar, né? Passou o Sidão, passou o próprio Denis, né?
assim, que são ótimos goleiros, mas assim, por questão de cobrança e tal, e o Thiago, ele assumiu essa titularidade, né, do São Paulo e vem trilhando essa história, né? Fazia tanto tempo que estava na fila, foram campeões recentemente aí do Paulista, né, Márcio? Mas é É uma boa isso aí. escolha também, velho. Não, ótima escolha, né? E falar que, putz, vem a pressão, né, com o Zete também, né, que deixou um legado importantíssimo, e depois veio o Rogério, né? E é muito do que o nosso grande Fernando Praz falou na época do Marcos, né? O Palmeiras também revelava grandes goleiros, né? E precisou vir alguém experiente, alguém com muita personalidade como ele, né? Ele fala que é a pergunta que ele mais se cansa de responder, né? Como foi substituir o Marcos, né? Mas era isso mesmo, né? Precisava ter alguém forte ali, e acho que o Thiago tem feito esse belíssimo trabalho. Os vídeos, né, que vieram depois dessa conquista do São Paulo mostram isso, essa liderança dele no vestiário, né, mostrando, né, uma postura realmente bem importante para os companheiros, né? Bela lembrança que você teve aqui, de também elogiar a família, né? Nada mais justo do que isso, né? Agora, Sim. Neto, me diz um negócio. A gente falou aqui, né, daqueles golzinhos michuruca ali que o gramado não ajudou, né? O gramado não ajudou a te proteger. Mas e as grandes defesas, hein? Você deve ter uma penca delas. Mas qual aquela que você coloca num quadro e quer e emoldurou já? Olha, a defesa mais bonita e eu acho que a mais importante também que eu fiz até hoje foi na final contra o Júnior de Barranquilla, lá na Colômbia, no jogo da volta. Um jogo que estava 1-0, estava um jogo complicado, então teve um cruzamento lá e uma bola que cruzou assim na frente do gol e eu saí correndo e fiz uma defesa lá que nem eu acreditei, né? Na verdade, eu nem não vi a bola depois que eu senti a bola batendo na minha mão e depois eu não vi mais a bola e eu só escutei o pessoal, né, vibrando. Depois eu percebi que eu tinha feito aquela defesa lá na hora. Na hora me deu até uma acelerada assim no coração, assim, mas depois eu fui ver os vídeos. Para mim, né? Pela importância que foi e também pela dificuldade que foi na hora, para mim foi a mais importante essa contra o Júnior de Barranquilla lá na Colômbia, na final lá. E o jogo, cara? Você falou que foi esse, então agora fala o segundo jogo mais importante, assim, vamos dizer, um jogo que não sai da sua memória. Não vale mais esse aí que você falou. Claro, a estreia, né? Todo mundo gosta da estreia, o primeiro jogo como profissional, mas Sim. eu acho que um jogo que eu vou levar para assim comigo sempre foi o meu primeiro jogo oficial no Japão, que foi toda aquela experiência nova e ver o nível do futebol, ver o nível que era aquilo, foi bem desafiante. E eu sempre levo comigo isso pela intensidade que foi do jogo, né? Pela exigência. E então acho que esse aí eu levo comigo, esse jogo. Claro, né? A gente perdeu o jogo tudo, mas eu acho que para mim foi muito boa a experiência de ter passado aquilo que foi um jogo que a gente perdeu e eu saí do campo assim como putz, hoje eu suei mesmo para jogar. Hoje mesmo perdendo eu aproveitei o jogo. Acho que isso aí eu levo comigo sempre. Neto, antes da gente partir para a parte final aqui do nosso bate-papo, eu tenho uma curiosidade, cara. Isso, putz, eu tenho trazido tanto e acabo esquecendo de perguntar, mas você tem alguma relíquia que você guarda do futebol? Não precisa ser a medalha, mas, putz, uma bola de um jogo, por exemplo, camisas que você troca, luvas, alguma coisa que você usou, alguma coisa que você tenha com tanto carinho, e não precisa ser da época profissional, pode ser, né, quando você era mais novo ali, que fala, putz, isso aqui vai ficar marcado na minha história, vai entrar no meu museu particular. Alguma coisa que você queira dividir com a gente? Eu tenho uma luva que foi a luva do meu primeiro título profissional. Foi a luva que eu ganhei a Copa Paulista lá em Santo André, que tem lá na casa lá no sítio lá que eu tenho lá, que meu pai mora lá. Meu pai deixa dentro do guarda-roupa dele lá como lembrança, junto com a camisa do Santo André. Eu acho que isso aí é o meu amuleto, assim, né? E o meu pai, como foi o grande incentivador de tudo isso, né? Meu pai tem todas as minhas camisas, todos os times que eu joguei. Meu pai é o único que recebe todas as camisas, né? Então, essa camisa e essa luva que tem guardada lá, eu acho que é o item, acho que muito especial para mim, que é o primeiro, né? O primeiro título, né? O primeiro time que eu joguei mesmo, assim, como profissional.
né, depois de estrear pelo Figueirense, mas para mim foi muito importante isso aí. Isso eu deixo guardado também, junto com os outros itens que eu tenho também, de chuteira e luva também de outros clubes onde eu passei também, que eu sempre tenho guardado. Mas acho que esse é o mais importante, né? Eu acho que esse é o que mais marca para mim. Ô, Neto, você tem alguma superstição, cara? Colocar a luva primeiro na mão direita, ou amarrar a chuteira não sei o quê, ou não entrar no campo com o pé esquerdo? Tem alguma superstição, cara? Eu tenho uma que é entrar sempre no... Tipo, eu conto os passos para entrar Lá vem, mas... Não. Quando eu vou entrar no campo, eu tenho que entrar com o pé esquerdo. Então, eu vou coordenando os passos para o pé direito entrar antes da linha e o esquerdo passar da linha. Que demais, cara. Esse aí é a única que... E toda vez que eu entro com o pé direito dentro do campo, a gente perde. Sério, velho? Tem que fazer a contagem Sério. disso, cara. Tem que fazer a contagem disso. Eu sempre faço ali, porque às vezes a gente está no jogo e às vezes eu passo assim, a gente entra no campo, a gente está ali falando, e aí teve uma vez lá na Colômbia que eu estava andando e aí eu estava quase entrando no campo, aí eu percebi que eu estava indo com a direita, eu meio que dei um passinho para trás, entrei com a esquerda, Demais. aí deu tudo certo. Sempre tem essa aí do pé esquerdo entrar no campo. Cara, uma vez eu sacaneei um goleiro meu, na época que eu trabalhava no Corinthians, na base do Corinthians. E era um jogo que já não estava valendo mais nada, tipo... E aí a gente estava entrando no campo, a gente tinha aquela mania de... Mania não, né? A gente entrava para ver os gols, tal, quando chega no estádio, ver o tamanho. Pô, aqui tem um buraco, aqui assim, né? Dá uma olhada. E aí, pô, a gente sempre entrava com os goleiros e tal, não sei o quê. Aí de sacanagem, assim, mas de sacanagem mesmo. Eu falei, putz, você viu? Eu entrei com o pé esquerdo. Aí meu goleiro, o Matheus, falou assim, o que tem? Eu falei, putz, toda vez que eu entro assim, meu goleiro toma um golzinho mais ou menos. Puta, não é que ele não tomou um golzinho mais ou menos? Aí toda vez que a gente ia entrar em campo, parceiro, ele ficava, Rafa, o direito aí, o direito. A superstição dele ficou em mim. Mas sensacional. Que tem cada superstição louca aí, né, meu? Então, mas é isso aí, bom saber. Tem eu não lembro se é o meu irmão ou o Thiago, que se calça tudo pelo lado esquerdo primeiro. Depois, tem cheio dessas coisas aí. Mas é isso, né? Na verdade, dizem que a superstição nada mais é do que uma forma de você encontrar a concentração, né? E você trocar o cérebro ali para você conseguir fazer, né, o que você tem que fazer direito. Neto, parte final do nosso podcast aqui, dessa resenha super gostosa com você, e você sabe que final de treino é com um treinador de goleiro, né? Que ele quer dar aquela castigada, aquelas batidinhas rápidas, e como a gente tem aqui o Rafa, bate pronto é com você. Beleza, né? Então é aquela fim de treino, aquela batidinha só para fechar, e é só um tempo, velho. Eu falei, não adianta nem justificar. É uma palavra só, beleza? Beleza, vamos lá. Uma cor. Preto. Um estádio. Pascoal Guerreiro. Goleiro só é goleiro porque é ruim na linha? Não. Se eu não fosse goleiro, o que seria? Militar. Goleiro só pega pênalti porque sai antes? Não, isso é mentira. Boa. Agora a capciosa, meu bruxo, prepara. O que você prefere? Perder o jogo pegando quase tudo ou ganhar o jogo tomando um golzinho sem vergonha? Como a gente é goleiro, a gente tem que pensar em todo mundo. Eu acho que ganhando o jogo, né? Depois a gente treina para corrigir o golzinho Michuruca. Beleza, boa. Muito bom. Já teve cara aqui que falou assim, mas esse jogo aí é final ou... É verdade. Porque se for final, tudo bem. Se não, né? Eu quero sair pegando tudo para garantir, né, o contrato, né? Muito boa, valeu, Netão. Valeu. Neto, sensacional, cara, o bate-papo. Obrigado pela atenção, obrigado pela resenha aí. Muito sucesso para você. Super jovem, começando uma trajetória aí no Uruguai que seja super vitoriosa e você volte aqui para contar só mais grandes histórias do futebol uruguaio. Obrigado, viu? Valeu, obrigado aí. Obrigado, Rafa. Obrigado, Márcio, aí pelo convite. É muito bom, né, conversar com o pessoal aí, ainda mais desse tema de goleiro, que é, como eu falei lá no início, né,
Muita gente fala sem saber como é passar isso, como é viver essa parte dos goleiros. Então é muito bom, né, estar compartilhando aí um pouco da minha experiência, um pouco das histórias aí que a gente passou com vocês. E é isso aí, né? Estou à disposição para uma outra aí quando tiverem um tempo e mandar um abraço para todos aí. Rafa, obrigado, viu? Márcio, obrigado, Neto. Cara, brigadão aí, pô, papo super divertido, ótimo conhecer um pouquinho da sua história, falar um pouquinho do que pensa da posição, dos seus gostos aí de goleiro, das percepções. Cara, desejar boa sorte para você aí nessa nova empreitada aí. Tamo junto, cara. Precisar de qualquer coisa, só dá um grito aí, malandro. Beleza, valeu, Marcos, valeu, Rafa. Um abração para todos aí. Eu agradeço também ao Arthur Gaikoski, ao Alexandre Gessoni e ao Leandro Moreira, que colocam esse podcast de pé, seja na arte, seja no som, seja no vídeo. E agradeço a você, claro, que sempre curte e compartilha o nosso episódio, seja em qual plataforma for. Nos vemos na próxima. Um abraço e até lá. Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu!